Olá, eu sou Romina Lindemann e apresento o Papo de Bruxa, um espaço de troca de experiências e de vivências. Cada entrevista é uma cerimônia, um lugar profundo que movimenta sombra e luz e com muito amor compartilhado com vocês. Aqui podemos empatizar com nossas diferenças e aprender com o caminho de cada bruxa. Bem-vindo a mais um Papo de Bruxa. Bem-vinda, Chantal. Obrigada. É muita honra ter você convite. aqui. Maravilhosa. Incrível. Obrigada. Sério. Muito maravilhoso ter você aqui mesmo, assim. Eu vou querer que você se apresente, mas a gente se conheceu, assim, no momento que a gente se conheceu, eu me apaixonei por ela. Ela é incrível. E eu tava pensando nisso, né? Antes de você chegar, eu falei, cara, realmente só quero cada vez pessoas mais incríveis, pessoas inspiradoras, porque é isso, eu acho que eu já recebi muito esse feedback, né? Desse papel de inspirar pessoas e a gente precisa cada vez mais, né? Inspirar, porque tá muito difícil, né? Com as notícias, então precisa ter coisas boas. Fica triste, a gente precisa pelo menos acessar a internet e ter inspiração, assim, vontade de continuar vivo, né? De continuar no Brasil. Então, bem-vindos a mais um Papo de Bruxa. Essa é Maria Chantal. Olá. Conta pra galera de onde você veio, um pouquinho da sua história. Vamos lá, por onde começar? Então, eu sou angolana, eu moro no Brasil há 20 anos agora, eu tenho 25, mas o que? Eu sou formada em ginecologia natural, sou formada em moda também. E atualmente eu tenho atendido o papel também de inspirar pessoas. Eu trago muito como meta, missão de vida, fazer com que cada vez mais mulheres conheçam seu próprio corpo. Porque eu já estive num lugar do desconhecimento total e esse é um péssimo lugar. E se eu puder cada vez mais trazer conhecimento para a maior quantidade de mulheres, eu vou fazer. E é isso que eu tenho feito através do meu Instagram, através dos encontros que eu proporciono aqui no Rio e em alguns outros estados. Ai, que maravilhoso. Como é que tá sendo isso, esse círculo de mulheres? Porque é um círculo de mulheres, no final, né? É um círculo de mulheres. Você pode não falar isso, mas no final elas é que chegam, porque elas é que querem saber mais sobre os próprios corpos, que eu tenho as minhas travas também, não sou totalmente, estava agora no barco com as meninas e estava falando que parece que agora menino pega menino e que tá tudo livre, todo mundo é meu. Eu falo, gente, sou muito careta. Mas acho que também tem espaço para os caretas, né? Porque conhecer o próprio corpo também não quer dizer só um amor livre, só experimentar outras coisas, né? Não, eu acho que quando eu falo conhecer o próprio corpo, eu falo muito do conhecer você mesma sempre a necessidade de ter algum outro corpo envolvido, sabe? A questão de você fazer um mergulho interno. Porque eu acho meio preocupante de estar sempre tendo que ter um outro corpo. Não, gente, vai sozinho. Não dizer que a gente é independente, porque a gente não é, mas que, enfim, faz aí tua caminhada, jornada individualmente, para depois fazer no coletivo. E aí, para as mulheres que querem acessar isso, como é que elas fazem? Chantal, assim, tipo, como que é o primeiro passo? Porque te seguir no Instagram, obviamente, né? Óbvio, e ver Maria, todos os seus vídeos. Chantal. Porque eles são muito inspiradores. Hoje mesmo eu tava vendo que você tava falando esses dias de uns nomes. Eu falei, gente, caraca. Tava. Num papo profundo ali. Sim, porque eu sou apaixonada pelo Tantra. E eu tenho estudado e eu fico, gente, eu não vou ficar aqui sozinha, com esse conhecimento sozinha. As pessoas têm que saber do que eu tô lendo. Aí eu fico falando no IGTV sobre isso, que eu tô nessa meta. E aí você perguntou como é que começa. Eu sempre dou a indicação de um espelho. Assim, começa com um espelho ou começa se tocando mesmo. As pessoas ouvem se tocar e já pensam em masturbação. Não tô falando disso. Mas de conhecer sua própria pele, de conhecer quais são os seus pontos de prazer, onde faz cócegas, onde dá um arrepio gostoso, né, onde dói, sabe? Destravar esse corpo que a gente não conhece. Exato. É muito por esse caminho. Muito lindo isso do espelho, né? Eu vou também numa ginecologista natural, né? Numa médica, e ela
né, coloca o espelho, mas você que se coloca o negócio. Você que se coloca. É todo outro um jeito, e eu achei muito legal isso, porque é isso que você falou, o primeiro passo é querer se conhecer e começar a se olhar, né, e a se perceber em todos os ângulos. Isso. Não só assim, né? Não é só vaginal, mas pegar um espelho e olhar nos próprios olhos. Sabe? Profundo é ali, muito profundo. né? Várias vezes eu chorei, assim, de muito. Uou! É muito forte isso. Forte, porque né? a gente olha de uma forma muito superficial. Ah, vou passar maquiagem, Vaidade. vou me criticar e tal. Mas espinha. isso, ali pra ver a alma, a gente não faz isso. Não todo dia. Conversar, tipo, como se você... Se peça perdão, Sim. se olhando no espelho. Gente, é uma experiência muito profunda. Verdade. Façam. É isso. Um Ho'oponopono, né? Assim, né? Básico. Eu choro sempre. Nossa. Porque isso é uma autocrítica, uma autocobrança. Essa cobrança de uma perfeição também, que a mulher tem que ser. Esses dias também eu tava refletindo com as minhas amigas aqui, né? Porque morar sozinha, cara, você entende na veia o que é ser uma doméstica, né? O que é cuidar de uma casa, né? Todos os cuidados, assim, que às vezes eu passo aqui, porque eu passo muito tempo em casa, eu falo, cara, quanto que eu vou trabalhar? Porque eu tô toda hora, vou na cozinha, louça, é a água que eu tenho, molhar o jardim, é podar a erva daninha, fazer a cama. É um trabalhão. Né? E cara, e tira o pó. Agora eu tô em love com aquele robô que tira o pó. Eu comprei esse luxo porque eu falei, cara, não dá, eu não aguento, eu não quero, eu não posso, eu não consigo e eu não faço bem. Então eu vou fazer o que eu faço bem. Eu falei, cara, eu vou investir nessa parada, se a galera da casa não quiser, dane-se. Porque eu vou pegar e eu vou botar no meu quarto essa parada e o meu quarto vai estar sempre limpo. Tá sempre limpo, gente, não tem um pozinho. Muito Mayra, recomendo. Aquela. Porque o resto da casa sou eu, né? Varrendo. Agora eu já não tô passando pano, gente. Já desencanei do pano do chão sujo. Fico uns dias até as meninas virem, porque, cara, não dá. Realmente é muito intenso. Trabalho, né? E não reconhecer esse trabalho intenso da mulher e da mãe, né? E é tido como uma obrigação e não como um trabalho real, né? E como foi diminuído. Isso, eu acho que o problema está muito nisso, no diminuir. Você diminui o trabalho doméstico, do cuidado, né, com o lar, com a casa, a questão do cozinhar, do que é a responsabilidade do indivíduo que vai nutrir toda a família. Né, que é uma coisa diferente do cozinhar e do nutrir, né? Você falou tudo. Aquela pessoa que está preocupada com o que os outros vão consumir, de que forma, na quantidade. A energia que preparou. Sabe? Também se desvaloriza o gerar um filho, né? O criar, porque eu acho que a gente não pensa no quão sério é você desenvolver um ser humano, sabe? Colaborar para as ideias dele, para ele não ser uma derrota, né? para que ele contribua com a vida de outros indivíduos, né? não seja uma pessoa egoísta, social, um psicopata social. Um abusador. É de muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Isso, nossa, toda vez que eu penso, eu fico muito medo. Esse patriarcado desvaloriza, sabe? Põe num nível muito abaixo de qualquer coisa, como se fosse nada. Só que são tarefas extremamente sérias, extremamente sérias. E você tá encontrando com essas mulheres, assim, nesse encontro, elas chegam como, assim, com uma autoestima mais baixa, de todos os jeitos? De todos os jeitos, mas no geral estão tentando se encontrar, assim. Porque para chegar até mim, eu acho que já tem que ter um princípio de interesse, de pesquisa, de busca. E aí são mulheres que estão tentando se encontrar e entender quais ferramentas usar para que esse encontro cada vez aconteça de uma forma mais profunda, de uma forma mais saudável, sabe? E é muito interessante porque ficar acompanhando, né? Tipo, oi, mana, como é que você tá? Como é que tá conseguindo acompanhar seu ciclo menstrual? Nossa, meu ciclo tá vindo mais tranquilo, minha menstruação tá vindo sem tanta cólica, porque agora eu tô me permitindo descansar. Isso é tão glorioso, isso é tão importante, eu fico, nossa, gente, é isso. É isso, né? Uma estrelinha no céu garantida. Né? E esse trabalho, de uma certa forma, é exponencial, né? Porque você fala pra uma e aí fala pra outra, que não tem como você, uma vez que você começa a conhecer o seu ciclo, você
ignorar isso, né? Não. Porque aí você, primeiro, tira essa camada de que ele é sangue sujo, de que ele é poluído, de que ele não serve porque a gente foi educada pra isso. Né? O comercial do sangue azul, né? dos absorventes. Toda vez é mesmo, cara, o sangue azul. Cara, é muito louco. É muito bizarro. É muito louco. E assim, de ter essa coisa, tipo, não pode tocar, né? Não pode, né? Cara, e é engraçado porque nas oficinas eu faço essa recomendação do, primeiro, muco cervical eu falo, toquem, cheirem e sintam. Aí elas fazem uma cara tipo, que eu falo assim, gente, quem aí não faz oral? Não vem com essa cara não. Não vem com essa cara não, libera, entendeu? Libera essa mijarinha aí. Olha, gente, é uma autoavaliação, então, ó, pare com essas hipocrisias, né? Elas riem, Ai, que mas bom, é sobre Chantal. isso, gente. O sangue menstrual também precisa ser avaliado, analisado, ver a textura, porque ele vai falar muito sobre a saúde que a gente teve dentro daqueles 28, 29 dias, porque um sangue mais clarinho vai denunciar o quanto que a gente está comendo pouco, né, de ferro, um sangue mais coagulado, vai falar de como a gente está consumindo alimentos extremamente inflamatórios, derivado de leite, um consumo de carne excessiva, né, porque eu acho que a problemática atual é essa. Também, eu né? não sou da bandeira do não comam carne, mas eu acho que a gente está passando aí dos limites. Equilíbrio, né? Sim. Achar esse equilíbrio do consumo de carne, Sim. né? Por exemplo, o Acre, né, que é onde eu faço muito trabalho, tem 1 milhão de cabeças de gado e 700 mil pessoas. Então, para você ver que realmente, assim, algo não tá muito certo, né? Porque, assim... Que assustador. Né, assim, tem mais carne do que boi, né? Do que gente. Alguma coisa não tá ornando, né? Dentro desse contexto. Então, é isso, repensar, né? Eu também não sou dessa bandeira, já fui muito... Radical é quem vai à raiz, então eu não gosto que falem dos radicais, porque radical são as pessoas que vão à raiz, eu sou essa pessoa que vai à raiz mesmo das coisas. Mas escolhas, né? Então, assim, escolha menos carne, né? Sim, uma sim. quantidade menor, porque se eu olho pro meu passado, eram 3 vezes por dia. Café da manhã, almoço, jantar, se não era mortadela, o presunto, ou o peito de peru. Tem o ovo. O almoço, sempre algum tipo de carne, porque era sempre a base da carne e o resto. Né? Não é tipo legumes e uma salada e talvez um pedacinho de carne. Não, a gente virou uma carne que ocupa mais da metade ou metade do prato e o resto não. É muito interessante você trazer isso, porque assim, pra mim a alimentação também é uma das minhas bases, né? Uma fonte. Você já chegou aqui, né? Já viu meu jardim, minha horta. Primeira coisa que eu cheguei aqui na compostagem e horta, porque é a primeira coisa que eu preciso para viver. Cara, e faz muita diferença. Uma recomendação que eu faço. Percebam como vocês acordam, sabe? Depois de determinadas alimentações. Sei lá, consumiu leite, percebe como é que você acorda. Você tá mais preso. Com o nariz fechado, acorda com os olhos meio inflamados, com mais... remela, como é que você acorda? Já acorda escarrando? E aí observa quando você não consome esse leite no dia anterior, como é que você acorda? Total. Sabe? Então, e vai é só se leite estudando. ou mais derivados? Derivados. O leite é o pior, o leite né? é o pior, Eu né? também já cortei leite há muito tempo. Recomendo substituir para leite de coco, leite de amêndoa. Então a gente tem várias semente opções de girassol hoje, semente de girassol. Ai, não, dá pra fazer, gente. Dá pra sair da zona de conforto. Dá, gente, é muito bom. O leite, assim, a qualidade do leite também é uma bosta, né? Que tá aí pelo mercado. Então, assim... Não se engane. Se fosse bom, não é o né? da farmácia... Farmácia não. Da farmácia também vende, né? É pior. Fazenda. A farmácia também vende. Mas o pior é que vende aqueles outros que são... Vende, o leite em pó. Todo leite em pó que é para as crianças que supostamente têm aquelas deficiências. Sim. E até acredito que tenham uns casos, enfim, por vários motivos, mas não é bizarro o não leite nessa ser vendido escala, na farmácia, né? não nessa escala que se põe, porque qualquer coisinha os médicos já estão indicando, o leite da farmácia é melhor do que o leite materno. Imagina, nunca vai ser. E você sabe que esse negócio do leite cru é muito interessante. A gente teve contato com um cara que só se alimenta de cru e tal. Nem recomendo muito isso, o cara comia até carne crua, assim, uma coisa horrorosa, mas enfim. Nossa. Minha amiga que tinha muito problema com leite, começou, depois que conheceu esse cara, experimentou o leite cru e a manteiga crua. E ela não teve problema. E ela estava há anos sem comer leite, nem derivados, porque ela comia, ela tinha diarreia. Ela comia, tinha diarreia. Tipo, direto, sabe? Sim. Não, realmente criou alguma parada. Agora, o leite cru e a manteiga crua, ela consegue. Que é isso que você né? ia falar, né? Que era o direto da fazenda.
Mas é isso, né? A farmácia tá aí. E também aproveitar, você estava falando da qualidade do sangue, né? Porque eu, desde 2011, que eu não tomo pílula, né? Então, eu acho que também é um assunto interessante, né? Da gente falar da ginecologia natural, que é a sua área de trabalho principalmente, né? Mas tá em contato com as mulheres, porque pra mim, é da minha ginecologista falando que eu podia emendar a pílula. E eu fiz isso durante 6 meses, durante alguns anos. É não dar o intervalo, Não né? dar o intervalo, tipo, uma desconexão total. Porque eu simplesmente não queria menstruar, porque aquilo me causava, né, aqueles dias de desconforto. Ai, gente, sinto muito. Uma de coisa verdade. muito bizarra, assim, né? E que alguém me salvou, porque eu tive num curso de permacultura e minha amiga tinha endometriose. Ela falou, cara, por favor, por mim, para. E eu juro que eu parei, porque ela me pediu, assim. Eu falei, cara, essa parada deve ter. E aí, logo depois já comecei no processo mais profundo comigo A mesmo. entender. Foi na hora, assim, eu falei, não, cara, não preciso mais dessa parada, é camisinha e é isso aí, cara. Mas se você toma pílula, entenda o porquê da gente falar sobre isso. A questão é toda a desconexão que acontece, mas eu acho que começa assim. Primeiro, as mulheres são empurradas a tomar pílula. É como se elas, assim, primeira menstruação você tem que tomar pílula, porque menstruar é um lixo, e ser mulher já é horrível, e se você puder não menstruar, não menstrua e tal. E muitas não estão entendendo nem que estão tomando remédio, gente. O negócio é sério. É sério. Tem uns que a tarja é vermelha, sabe? E tem... provoca algumas questões negativas no corpo, nem sempre é uma questão positiva, nem todo o corpo vai conseguir metabolizar a pílula de uma forma neutra, né, entre aspas. Tem gente que tem risco de trombose, sim. Nossa. É muito alto. O nível de mau humor vai, a libido vai a zero. Como é que se fala? Fora que é um hormônio todos os dias, de pouquinho toda hora, em de forma pouquinho, gratuita. Né? A libido vai a zero porque a mudança hormonal acontece e junto com essa mudança hormonal a flora vaginal muda e aí por isso a secura vaginal que muitas relatam, o inchaço gratuito, a retenção de líquido é muito alta. Porque a gente já tem retenção de líquido, a pílula parece que só contribui para isso agravar, né? Crescimento de pelos. E também sobre o... Não vale tanto assim. O DIU, porque eu também acho que é uma intervenção, né, o Sim. DIU. Eu também não sou muito a favor do DIU. Eu também não tanto, mas se for na escala de preferir, eu ainda prefiro sim, claro. o DIU, a pílula, mas é sempre importante... O DIU que não é o Mirena, né? O DIU que é aquele de cobre, né? Porque eu quase caí nesse conto do Mirena. Minha ginecologista mesma queria me dar. E aí eu fiz um teste com ele por alguns meses e, cara, eu sangrei muito mais. Aí eu falei, eu tô botando um negócio que é pra não sangrar, que ela me falou que não sangrava, eu não vou botar isso mesmo. E tem muita gente usando o DIU que sangra pra caramba. Pra caramba, muito mais, assim. E, né, eu entendo não querermos engravidar, né? Porque uma questão que a gente tem que lidar com o nosso corpo diretamente, porque implica em muitas coisas nas nossas vidas, como a gente estava falando no início. Mas, gente, por favor, cuidem dos seus corpos, conheçam, né? Sim, eu acho que vale muito a pena a gente entender quais são todos os métodos e aí fazer uma escolha consciente, não porque o especialista X ou Y falou pra gente que é essa escolha que a gente deve fazer. Entendam quais são as consequências do DIU, quais são as consequências da pílula, quais são as consequências de todos os métodos anticoncepcionais que vocês fizerem, porque aí vocês vão ter uma autonomia maior para fazer essa escolha. A gente estava falando então, né, da menstruação, né, das mulheres, dessa relação com o sangue, né, essa importância. Sim. E aí a gente podia falar um pouco também de plantar a lua, porque eu comecei a plantar minha lua também há muitos anos já. E sempre que eu posso, né, eu coloco numa planta e coleto ele tanto na calcinha como no copo. Usa? O copo? Eu uso mais a calcinha. Eu vou te falar que o copo eu acho um pouco incômodo. Eu também. Eu uso apenas em situação de eu tô na praia, né? Ou eu tô viajando e aí no local que eu fico não tem como deixar o coletor, o absorvente de tecido secando, a calcinha. Sim. Eu ponho o copo, sabe?
Eu tenho amado a calcinha. Eu confesso que eu destruí as duas que eu comprei porque eu botei no negócio quente e ela derreteu. Mas eu tô usando elas destruídas mesmo. Mas eu amo a calcinha, assim, apesar de que eu também vi umas meninas falando um pouco mal do tecido que ele é sintético e tal. Essa é a problemática. É, tem essa problemática. Eu tenho usado absorvente de tecido e tô muito in love, sabe? Gente, eu amei aquele que você postou. Foi lindo. Cara, que a menina lindo. fez, né? É muito lindo. Muito lindo. E aí eu acho que a gente poderia trabalhar nas meninas que fazem e pensar em usar tecidos mais orgânicos, né? Eu tava lá em São Paulo esse ano com as meninas do Uniqueen e tinha um projeto muito legal do Sebrae da Paraíba, eu acho, ou de Pernambuco, não me lembro direito, lá do Nordeste. Que eles produziam muito, assim, algodão orgânico e eles têm uma tecelagem grande, eles têm uns projetos com alguns pequenos produtores. Então, de pensar sobre isso também, né? Com certeza não é só esse tecido, né? Porque o absorvente que você usa, ela usa só tecido orgânico, usa tecido cru, como é que é? Não, ela usa tecido orgânico, não. É, então, porque é isso. Você sabe que eu trabalho com o NIM desde 2008, né? A Fazenda a gente começou em 2005 e eu pedi demissão para trabalhar com isso em 2008. E aí eu comecei a entrar em contato com tudo isso. E você sabe que 30% do agrotóxico do mundo vai para a plantação de algodão. Então a gente veste veneno. Sim. Né? Então, assim, ainda não chegou no nível vestimento quanto alimentação. Sim. Está popularizado, mas é importante olhar ainda mais vaginal. Que é direto, né? Qualquer coisa ali, nosso tecido é muito sensível, né? Uma pelinha muito fina. Sim, exatamente. Mas eu acho que é interessante trazer esse debate, mas talvez o acesso também a esse tecido orgânico precisa chegar, né? Vai fazer valer a pena o preço do absorvente do tecido. A gente tem que reconhecer, né, toda essa cadeia, né? Parar de deixar de ver o que está incluído, né? E ver que quem cuida, quem está fazendo direito é quem que a gente tem que investir o nosso dinheiro, né? Porque eu chamo isso, é como se nós fôssemos acionistas de todas essas empresas que a gente está comprando coisas, né? Apesar da gente não ser dono especificamente. Mas a gente que faz ela continuar, existir, né? Então se a gente continuar comprando transgênico, continuar comprando carne em excesso, a gente vai estar dando dinheiro para quem desmata, infelizmente. Agora a gente fez uma outra pesquisa, né? Eu e o Plínio, que a gente vai lançar uma outra vídeo performance e a gente fala sobre a questão da madeira ilegal, né? Que é uma coisa que também a gente não olha tanto, se fala, mas assim, só 3%, cara, da madeira que sai da Amazônia é legal. Só 3%? 3%, bicho. 3%. Tudo é ilegal. Entendeu? É muito preocupante. Tô chocada. Chocada. Mas é isso, é passinho a passinho, porque também não dá pra gente desesperar e querer mudar tudo de um dia pro outro. Mas é bom a gente tomar consciência e ir mudando o quanto a gente consegue. Posso comprar um móvel de segunda mão, que de repente de uma madeira maciça, né? Que já foi, que já saiu. Então, assim, é importante a gente olhar para aquilo que a gente consome, porque é isso que a gente está apoiando. Então é importante cada um chegar e pensar mesmo, olhar rótulo, ver o que contém. Sim, ler rótulo é importante. Mas voltando a falar sobre o movimento Plante Sua Lua, né? Eu acho que isso traz muita mudança para a vida da mulher. Porque é você começar a analisar. Primeiro, você tem que mudar a forma com que você coleta esse sangue, né? É verdade. Porque, mulheres, não dá para fazer coletagem de sangue, do sangue no absorvente de plástico. Não. Tem que, infelizmente, jogar. E se relacionar com o sangue, né? Começar essa relação muito linda, né? Muda. Contribui de forma extremamente positiva. Então, você vai coletar ou pelo tecido, né? Da calcinha, o absorvente de tecido, ou pelo coletor. E aí começar a cuidar, a avaliar qual a cor desse sangue, textura, o cheiro, tá mais forte ou mais fraco do que no ciclo passado. Exato. Quando você começa a regar as plantas, você começa a notar quais as mudanças que aconteceram. Nossa, cresceu muito mais, não tá tendo praga, tá dando muito mais flor, muito mais fruto. Isso é extremamente bom, né? Gente, isso traz muita mudança. Algumas tradições indígenas têm algumas crenças sobre o sangue também, que o plantar a lua, né, vem muito dessa tradição do norte. E eles também acreditam que a mulher não deveria fazer tantas coisas, né? Que ela tem que ficar realmente no resguardo. Eu também acredito. Não deve cozinhar. Eu também né, acredito. nem comer a comida dessa mulher, assim, né? Então,
A gente deveria ter esse momento, assim, mais pra O ficar nessa descansar caverna, faz diferença. Eu percebo que quando eu me permito descansar, respirar, não fazer as coisas que eu tô acostumada a fazer nas outras fases, é muito mais tranquilo menstruar. Porque aí eu não fico me cobrando, sabe? Um estado mental, um Sim. estado físico. Uma presença que você não vai conseguir dar, Não porque tá com consigo, eu dor. não tenho. Eu, às vezes, nem é dor. A minha questão mesmo é que eu não tenho disposição. Eu não sou tão... Tá cansada. Não sou tão simpática. Eu não gosto de ver gente que eu tô fazendo aqui Eu não um sou tão milagre. simpática, é ótimo, Eu tô né, fazendo cara? aqui Eu um fico milagre. assim, uma Eu leoa. não gosto, eu não saio. Assim, lua minguante, eu não gosto de sair. Ah, é bom também isso são também. As duas luas. E você também conectar com as duas luas, exatamente isso que ela tá trazendo, que é a época do seu ciclo, que você pode observar a lua do céu e ver como você se sente, porque também cada ciclo é um ciclo. Sim. Às vezes você pode menstruar só na minguante, mas às vezes o ciclo varia, né? De 28, 26, 25, até Sim. 32, né? Tem Exatamente. mulheres que têm um ciclo tem maior. o curto, o médio e o longo. Não se ache diferente por isso, né? Entenda o seu ciclo, né? Se relacione, porque eu acho que essa é E cada ciclo fala um pouco, né, de como a gente tá. Geralmente mulheres que têm muita pressa, que não tem tempo. Olha, sou geralmente eu. o ciclo é mais curto. Aí tem a mulher dos 28, dos 29 dias e tem a mulher do... Como é que se fala? Que tá sempre postergando as coisas. E aí o ciclo é mais longo. Olha, que interessante, maravilhosa essas dicas, gente, sério. Por isso que eu falo, gente, tem que Precious. olhar pra menstruação, Tem que olhar. anotem quando chega. Se possível, anotem a hora, né? Se tomar consciência. Ou ao menos anotem o dia. O dia é muito importante, A lua, minimamente o dia. Minimamente o dia, a lua, quanto tempo durou, o que foi acontecendo durante os dias que você esteve menstruada e Se como você foi embora. sonhou, né? O Sim, sonho é nossa, muito geralmente importante. geralmente vem muitos sonhos, porque é uma abertura energética muito grande. Muito, né? Vem. E até porque o nosso subconsciente, ele tá mais na camada externa. Então, todas as emoções que a gente vinha aguardando das outras fases, vem esse boom. Por isso que é importante, nossa, se tá estressada, se tá irritada, perceba, sabe? Tenta não marcar uma reunião. Não, gente, se respeitem. Eu mesmo, cara, soltei os cachorros semana passada, que eu tava de TPM, a mina marcou, eu tava conversando de boa, até que ela trouxe uma notícia que eu falei, não. E aí também foi assim, o meu não que foi mais agressivo. E uma hora eu também tava percebendo que também era um não de um limite meu, assim, né? Do não vou fazer isso, porque você tá me pedindo, sabe? E aí tem essa dificuldade, né? Essa autopercepção muito importante dos nossos limites. Eu acho que durante o nosso ciclo é muito importante para cada uma e para sua comunidade, assim, né? Para o seu trabalho, para todo mundo vai ser muito melhor se a gente simplesmente respeitar o nosso corpo, Exatamente. respeitar o nosso ciclo. Exatamente. E se conhecer, se permitam conhecer, né? É tão gostoso você saber quais são os seus limites, até onde você pode ultrapassar, do que você realmente gosta. Eu vi, assim, umas coisas no Instagram dela, mas eu não consegui me aprofundar, mas eu queria que ela contasse mais. Teve o curso. Sim, né? A gente teve aqui uma vivência com Thaís Cavicha sobre automassagem tântrica, automassagem relaxante, e foi muito gostoso. Nossa, que imersão, gente. Foi um sábado valioso. Foi. Conta pra gente o que é isso de pompoarismo, porque o pessoal não sabe. A gente tem a nossa musculatura pélvica. A gente esquece que ela existe, né? Mas ela é uma trama que sustenta todos os nossos órgãos. E aí, conforme a gente vai envelhecendo, essa musculatura vai se afrouxando e o pompoarismo, ele é um exercício para essa região. Vaginal, a gente contrai e relaxa. Contrai e relaxa e tem uns tempos, tipo, contrai por 5 segundos e relaxa por 8. E aí vai fazendo essa brincadeira. E aí contrai a entrada da vagina, contrai o meio e contrai próximo ao colo do útero. Vai fazendo esse teste, porque eu acredito, assim, no yoga a gente acaba fazendo, né? Um pouco, né? Eu faço. Então quem pratica yoga já há um tempo, acho que já tem um pouco mais de noção de esfíncter e essas coisas, que eu não sei nem falar os nomes direito. Mas é importante, né? Você entender que você tem essa musculatura. Exatamente. É um outro poder de percepção, de você poder controlar
como a sua respiração vai ajudar no movimentar dessa musculatura, né? A gente se preocupa tanto em malhar algumas partes do corpo e esquece disso. Gente, a musculatura pélvica é extremamente importante, tanto que esses exercícios ajudam no desempenho sexual, Sim. facilitam a questão do orgasmo, porque facilita o relaxamento, e também para mulheres que têm o desejo de engravidar e ajuda na hora do parto. Olha, isso é uma informação muito importante, porque muitas mulheres hoje em dia, inclusive por causa de pílula, têm problemas de engravidar. Né? Então é legal uma aula de pompoarismo, não Sim. perca a próxima. Não perca, é só isso. Só mulher maravilhosa dando aula, incrível. Nossa, é muito bom, gente, muito bom. E outra curiosidade, assim, que eu tô, assim, me matando. Eu nem fui procurar essa história antes, porque eu falei, não, cara, eu preciso que ela me conte lá, porque eu preciso ser surpreendida de tudo. Como que você deixou de ser evangélica? Acho que isso assusta as pessoas. E chegou, assim, entendeu, né? Que, assim, também as pessoas podem ser evangélicas, terem fé e fazer pompoarismo, entendeu? A gente não é contra a fé. Vamos deixar bem claro que a gente é a favor de todas as formas de fé, de expressão de espiritualidade, seja ela que você acredite. Deixa eu pontuar. A minha questão com religião é tipo assim, beleza. Religião é diferente. Beleza ter sua fé, mas que ela não castre você. Não castre, jamais. É isso. E você esteja consciente, né, Sim, das doutrinas, das escolhas também daquela doutrina, que são supostamente umas regras ou umas orientações. Se você estiver sentindo no seu coração, você seguir. Mas é só porque realmente eu fiquei muito curiosa dessa história, então a gente... Sim, eu era evangélica até os meus 18 anos. Ontem, né? Porque essa menina com cara de 12, 13, 14 anos, novíssima. Só que eu falei assim, cara, não me cabe mais. É um lugar que eu não tava mais me sentindo confortável. Primeiro porque o que foi me tirando da igreja foi a questão racial. Eu comecei a racializar várias coisas e comecei a ver o quão racista é a instituição. E aí, racista, machista, é muito problemática. E aí eu falei, cara, não dá pra mim. Isso causou alguns atritos familiares. Claro. Porque a minha família é evangélica. Mas eu fui me sentindo tão bem. E, enfim... A resposta é essa. Eu fui me sentindo tão bem. Né? Porque isso é um peso... Que eu acho que largou, saindo, né? Porque é muito triste a relação, desculpa gente, mas a relação do corpo feminino com você mesma, quando você tá dentro da igreja, é muito problemática. Tu não pode se masturbar, tu não pode falar sobre sexo, tu não pode várias coisas. E, cara, a nossa vida, né? Assim... Não me cabia, eu sou extremamente sexual, sabe, tava extremamente castrada, não dá. Isso E aí você achar que você era uma pecadora. Exatamente. Todos os dias, aquela sofrência. Ai, meu Deus, eu gosto e agora eu não posso. Ai, meu Deus. Tu não pode pensar em sexo. Tá ligado? Quando eu era cristã, sabe? Então, pra mim, agora, me vendo de fora da igreja, eu fico, gente, como é libertador. Foi extremamente libertador pra mim. Não tô falando nada diretamente, não é individual, assim, não é pessoal pra ninguém. Mas pra mim, Maria Chantal, foi extremamente saudável ter saído da igreja, porque isso me libertou, me ajudou a me conhecer, meus prazeres, meu próprio corpo. Se hoje em dia eu falo com facilidade sobre o corpo feminino, por conta dessa saída da igreja, e se eu falo também bato tanto nessa tecla, é porque eu já estive num lugar em que eu não podia falar. Então, eu conheço os dois caminhos, Perfeito. Do não conhecer e do conhecer. E aí eu quero que todas conheçam. Sim. É muito importante isso, né? Assim, conhecer... Na verdade, assim, além de se conhecer também, que eu acho que esse processo do se conhecer faz parte de você conhecer que você tem escolha. Isso. Né? Porque é muito fácil também para mulher, principalmente, mas para qualquer pessoa se colocar num lugar de vítima e falar que eu não posso. Né? Eu não posso porque não tenho dinheiro, eu não posso porque isso, eu não posso porque aquilo, eu não posso. Mas você tem que querer. No momento que você quer... As coisas vão aparecendo, sim. Mas é isso, né? As pessoas saberem que elas têm escolha é muito importante, né, isso, Chantal? Exatamente. Fala um pouco sobre isso. Como foi isso pra você? Porque também como mulher negra, pra você aqui no Brasil é um lugar muito difícil pra você
achar que você tem escolha, né? Ontem eu li uma coisa que pra mim ficou muito forte, né? Eu queria compartilhar com vocês dois, que era uma menina preta que postou assim, ela devia ser nova, né, na época que ela falou que quando ela viu Star Wars, que ela viu uma mulher que não era empregada doméstica, e isso mudou tudo pra ela. Né? Eu acho que é por isso que você também está aqui, a né? questão porque da representatividade importa, você real. pode ver outras pessoas que são outras coisas, né? Sim, não ser só uma coisa. ainda mais dentro da ginecologia natural, é uma questão que eu bato muito na tecla, porque a maioria das mulheres que estão falando, né, dentro dessa bandeira, eu sou ginecologista natural, são mulheres brancas. Sim. Mulheres brancas da zona sul do Rio, do Sudeste, sendo que é um conhecimento que está aí, ancestral. Há muito, muito tempo, e que a gente tem parteiras, rezadeiras Exatamente. no norte e nordeste do Brasil que não levam o mesmo valor que, né, as ginecologistas naturais levam. Então, gente, se você é uma pessoa preta e está interessada em entrar para essa área, só vem. É muito bem-vinda, sabe? Todo mundo pode. Sim, sim. Acho que saber disso é muito importante, né, Chantal? Porque é um conhecimento da população de cor. A questão do conhecimento das ervas, o conhecimento dos chás, do trabalho com a fumaça, dos banhos, de entender o quanto a espiritualidade afeta no teu corpo físico, é um conhecimento da população de cor. Então, sejam bem-vindas. E no próprio local, né? Que você mora, às vezes, no Nordeste ou no Norte mesmo, né? Provavelmente. E aqui também tem, né? Tá cheio de rezadeira e beizadeira. Em toda cidade tem uma, né? Se você realmente quiser achar uma, chegar mais próximo e aprender com a parteira, porque ainda elas existem. Ainda bem que elas existem. Elas ainda não se foram por completo. Eles quiseram terminar com elas, né, mas não conseguiram. Não era tão lucrativo mulheres que faziam parto doméstico de forma gratuita, não é mesmo? Como é que vai, né? Não dá dinheiro, não dá pode. dinheiro e o plano de saúde, né? Vai lucrar como? Né? E isso é muito curioso, porque as mulheres... Eu tava na aldeia, né? Foi algumas coisas que eu observei lá, assim, uma das coisas foi a gente sentar em cadeira, o quanto que isso prejudica... Né, o parto, a pelvis, porque elas passam o dia inteiro no chão, de cócoras, então assim, mexendo no fogo, cozinhando. Abre pelvis, ajuda. E aí sentada no chão, né? E aí senta naquela posição de borboleta, né? Clássica. Sim. Então isso foi uma coisa que eu observei na aldeia que tá prejudicando também. Então se você é mulher, se você quer ter filho, observe a sua posição, a sua postura e sente mais de cócoras para você abrir essa bacia aí. Por favor. Né? Muito importante, assim. E lá na aldeia, lá nas Mini Queens, né, ela tem essa coisa, né, muito de ter 10 filhos, né, muitas mulheres chegam a ter muitos filhos e muitas delas relatam que elas mesmas fizeram o próprio parto. Sério? Né, então eu acho isso muito legal ainda acontecer, porque a gente não dá tempo, a parteira não estava ali, entendeu? Ela já teve, às vezes ela já teve 5, às vezes ela não teve nenhum, entendeu? E a mulher faz. Né? Eu teve uma amiga também que é guerreiraça, que também fez o próprio parto dela, cara. Eu acho a Nara muito guerreira, bicho. Eu acho isso muito lindo. Muito lindo, assim. E ter coragem. Não vai ter medo porque de mais nada, se você teve coragem de ter um filho... Não vai ter medo de mais nada. Entendeu? Cara, se entrega pra essa parada. Em cirurgia, às vezes, alguns casos, né? Tem o acompanhamento de uma doula. Hoje também, muitas mulheres se formando pra poder dar esse acompanhamento. Se você pode pagar, pague uma doula. Gente, elas merecem... Sim, se dê esse presente, né? De se reconectar com a maternidade de uma forma mais profunda, né? E consigo mesmo, porque senão, né, você vai passar tudo pra criança, aí não curou nada, né? Aí ficou naquela depressão. Não, gente, respeitem as doulas, porque elas fazem um trabalho incrível de acompanhamento gestacional. Facilita muito, porque a gente não entende que os hormônios durante a gravidez, eles vão desempenhar umas mudanças muito loucas. E, cara, só uma doula às vezes te ajuda a não xingar os médicos na hora do parto. Que o desrespeito é natural, acontece. E a gente sabe que muitas também têm medo e vão preferir o hospital, né? Então procurar um parto mais humanizado, que vários lugares já oferecem. Então já tem opções. Mas pode levar, né? A doula pode ir até o hospital. Né? E também parteira, né? Se você tiver coragem suficiente de se reconectar mesmo com a essência, cara, invista numa parteira, porque provavelmente não vai ser ruim essa experiência, né? A doula também ajuda muito a botar no lugar a criança, né? E hoje eu vivi, assim, muito próximo, né? De pessoas, assim, falando, médicos abusivos, né? Falando que a mulher é muito gorda, não pode ter um filho parto normal, imagina.
Da onde Respira, isso, né, respira. cara? Tipo, cara, por que você tá falando isso pra mulher, sabe? As mulheres têm vários tamanhos. Você vê, essa mulher mini, eu já uma mulher mais grandinha. Então tem vários tamanhos de mulher. É sempre investir no medo. Assim, vamos amedrontar essas mulheres para que elas possam cada vez mais consumir dentro da grande indústria e dizer para elas que elas não conseguem. E é toda uma coisa que envolve, né? Porque é tão caro você ter um filho no hospital, são tantas pessoas que envolvem. E você vai estar sempre à mercê do tempo do médico, do tempo do hospital. Porque ele quer marcar a hora, né? 95% dos partos no Brasil tem sido cesárea ainda, então assim, é muito alto. É muito grande. Eu acho que o Brasil é o 4º ou 5º país. Você vê um movimento oposto na Europa, assim, né? Na Europa é totalmente um movimento oposto já. Além dos caras ficarem mais com os filhos, mas também de o próprio Estado apoiar esse momento da mulher, Sim, né? mas eu acho que o Brasil está começando a entender agora que ultrapassou-se o limite das cesáreas. E aqui no Brasil, você sabe que 30% dos chefes, dos lares são chefiados por mulher, né? A gente também tem um número muito grande de mulheres que são chefes de lares, de 5 milhões de crianças que nascem sem o pai na certidão. Esses caras têm que começar a criar vergonha na cara e a minimamente assumir o esperma que plantou dentro da mulher sem que ela provavelmente quisesse. Tem que se... Tá na hora dos caras amadurecerem, assim, de verdade. Assumir a responsabilidade pelos seus filhos, sabe? 5 milhões, gente, por ano. Não, e fora que, no geral, vamos falar aí sobre concepção. Quem tá mais fértil nesse jogo todo? Né? Os caras estão mais férteis, por uma quantidade muito, muito maior de tempo, sabe? A ovulação é uma das fases do ciclo menstrual, sabe? É uma janela de tempo de ali no máximo 4, 5 dias. Que você tira 10 pra você se proteger no mês, sabe? Com o seu parceiro, entendeu? Super dá, gente, caras, né? por favor. Dialogar, né, com o seu parceiro, ter essas conversas francas, porque é um abuso do corpo da mulher quando o homem não respeita grande, isso, gente, sabe? Por favor, que a gente tem carregado. Eu tive nos Estados Unidos, né, e uma amiga me falou que agora o homem que goza dentro da mulher sem ela consentir, isso é um estupro. E eu venho refletindo muito sobre isso, aconteceu comigo 2 vezes em menos de 6 meses. Eu tô puta da cara porque eu deixei, porque eu não usei camisinha, tô puta porque foi responsabilidade minha também, então não tira a minha responsabilidade disso. Mas eu vejo o quanto é necessário a gente ter esse diálogo, porque na hora que você fala pro cara, eu não tomo pílula, não goza dentro, o cara pega e goza. Você falou que, meu querido, você tá querendo ser pai? Ou você só quer que eu lide com um problema sozinha? Porque é isso que você tá fazendo, né? Porque você não consegue se controlar. É tenso, cara. Né? Então, assim, eu tô muito ainda chateada com essa história que aconteceu. Falta de porque respeito é muito grande. falta de respeito, né, É de uma falta de respeito muito grande. É uma transferência de responsabilidade, assim, absurda. Porque assim, você lida aí agora com... O problema é seu, né? Porque o corpo é seu. Você que vai carregar. Né? Vai o quê? No máximo pagar uma pílula do dia seguinte ou no máximo pagar um aborto. Mas aí eles vêm, não, porque é muito difícil pro homem essa decisão de abortar. Pelo amor de Deus, cara, é difícil pra mulher. Né? Vamos se colocar minimamente no lugar dela e às vezes nem... O risco maior é sempre o da mulher. Né? Ainda mais aqui nesse país, que é ilegal. Seja do aborto, seja da pílula, porque a pílula não é só um comprimido que tu toma, é um comprimido com várias mudanças hormonais que vão ser desencadeadas. E aí você vai ter que ficar lidando com aquilo depois. Sim, por semanas, com as consequências de uma pílula. É muito ruim, cara, por causa de alguns segundos, assim, né? Que o cara é irresponsável, a gente tem que lidar com uma consequência bizarra. É cansativo. E aí somos julgadas, né? Porque nós somos, né? Enfim, tudo que a mulher é, né? Irresponsável, porque abandonou o filho, porque não cuida do filho direito, safada, porque vai porque engravidou porque quis, transou porque safada, quis. Né? Ela que é safada normalmente, né? Eu acho engraçado, safada, assim, porque a mulher não pode gostar de sexo. Não, assim, né? É problemático. Não é permitido, né? Não. É piranha, é safada. Como que é isso pra você, Chantal, também em relação ao seu trabalho? Você recebe muito julgamento do seu trabalho? Então, todo mundo pergunta. Eu acho que eu recebo, mas as pessoas guardam pra elas mesmas, porque não chega. Não chega. Porque eu posto vídeo rebolando. Porque eu falo de sexo, assim, naturalmente. Às vezes eu tô sentada num bar, em qualquer lugar, no ônibus, eu tô falando ali, como se eu estivesse falando da receita de bolo. Mas no Instagram em si, não chega. Não chega. Eu fico com medo às vezes,
Mas eu fico... E a sua família aceitou de boa? Como é que foi esse Não processo? sei. Conversem comigo, família, porque eu só tenho meu irmão. Não, eu tenho familiares no Instagram, mas eles são de boa, assim, não... Se repudiam, também guardam pra eles, porque não comentam. Não falam nada. E às vezes é aquela coisa assim, né? Eu gostaria de fazer a mesma É, coisa, pode mas não ser, tenho a mas coragem. Não tenho a coragem. Porque tem amigas que mandam isso. Gostaria de postar um vídeo rebolando. Gostaria, mas não tenho coragem. Sabe? Mas é uma coisa... Rebolem, gente. É uma coisa que eu tô aprendendo a lidar com isso. De também não ficar esperando críticas. E se chegar, é o problema da pessoa. É, né? Não é porque meu. também é isso. Porque é isso, é um pouco difícil lidar com esse julgamento, né? Sim. Eu sou uma pessoa que eu meio que aprendi também a um pouco dar uma relaxada no que os outros pensam. E quando é um feedback verdadeiro de um amigo e se escuta, né? Quando a pessoa tá realmente querendo contribuir pro seu processo. Isso. Mas quando é só, né, uma coisa que você vê que é gratuita, um recalque, crítica, assim, já... principalmente machista, eu Né? não levo em conta, não levo em consideração. E fora que, gente, faz parte do meu processo de autoconhecimento. Lembra, eu era uma menina evangélica ontem. Então, se hoje eu posto um vídeo rebolando, realmente é um signo de que eu evoluí pra caramba. Cresci. Palmas pra mim. Para todas nós, né? Que a gente possa seguir nesse crescimento, assim, juntas. Sim. Chantal, você é Obrigada. muito deusa maravilhosa. Eu agradeço muito você ter vindo aqui e compartilhar, assim, tudo isso que tá dentro de você. É algo que também me permeia já há um tempo, mas eu não fui a fundo, porque eu acho que é um autoestudo, né? Sim. E não... Quero que outras pessoas que vão mais fundo do que eu em alguns assuntos possam compartilhar Assim e que a gente juntas possa aprender muito mais umas com as outras. Assim seja. É isso. Se conheçam, ótimo mergulho em si mesmas. É isso. Essa é a minha mensagem sempre. E sigam essa mulher maravilhosa, sigam... Maria.Chantal. Isso mesmo.